Olá, amantes e estudiosos da Bíblia, bem-vindos ao canal Ilustrando a Sabedoria. Nesse vídeo vamos falar sobre um mistério profundo e transcendental que Jesus compartilhou conosco, a sua existência antes da criação do mundo. Essa revelação foi feita por ele no Evangelho de João, durante uma oração de grande significado e poder. A oração em João 17 é um capítulo notável da Bíblia, pois nos permite sentir a essência do coração de Jesus enquanto ele se dirige a seu Pai. Dentre todas as grandes orações registradas na Bíblia, como as de Salomão, Abraão e Moisés, a de Jesus se destaca como a maior e mais significativa de todas. Jesus fala sobre a glória e majestade que compartilhou com Deus Pai antes mesmo da existência do mundo. Ao dirigir-se a seu Pai em oração, Jesus expressa que chegou o momento de glorificá-lo, para que, por sua vez, o Filho também possa glorificar o Pai. Ele recebeu o poder sobre toda a humanidade e deseja que essa glória seja manifestada, concedendo a vida eterna a todos aqueles a quem ele confiou. Essa vida eterna consiste em conhecer o único e verdadeiro Deus supremo e soberano, bem como reconhecer Jesus como Cristo, o Messias. Jesus declara ter glorificado o Pai na terra, completando o trabalho que lhe foi incumbido antes da criação do mundo. Existe algo eterno em alguém que transcende o tempo e espaço. A Bíblia revela que ele sempre existiu e sempre existirá, sendo incriado e eterno em seu ser. Ao olhar para Gênesis, o livro dos começos, vemos que Deus estava presente desde o princípio, participando ativamente da criação do homem e de todas as criaturas, conforme a própria Escritura. Demonstra que Deus é um ser eterno, e a utilização do plural Elohim no livro de Gênesis sugere uma pluralidade na unidade divina. Essa compreensão reveladora sobre a pré-existência de Jesus e a eternidade do Pai nos leva a refletir sobre a grandiosidade e a profundidade dos mistérios divinos, que vão além do que podemos compreender plenamente. A oração de Jesus em João 17 nos proporciona um vislumbre desse conhecimento transcendental, enchendo nossos corações de reverência e gratidão diante da majestade do Criador. Você já parou para pensar como a oração genuína pode revelar o estado de espírito de alguém, tornando-o mais íntimo de si mesmo? Existe uma oportunidade única para mergulhar na natureza e no coração de Jesus, através de uma oração especial encontrada em João 17. Jesus pede para ser glorificado, mas não de uma forma egoísta. Ele compreende que sua própria glorificação está intrinsecamente ligada à glorificação do Pai numa união divina. Ele se desenha onde só ele pode glorificar o Pai, quando este atende ao apelo do Filho. Não foi somente na cruz que Jesus buscou glorificar a Deus Pai, mas sim em toda a sua jornada terrena, desde sua circuncisão e dedicação no templo até seus anos de obediência em Nazaré. Jesus emanava glória divina. Sua fé, obediência e trabalho durante seu ministério terrestre comprovam isso. Cada sermão proferido, cada cego ou doente curado, cada momento de instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, e cada resposta às perguntas feitas a ele. Tudo foi um testemunho para glorificar o Pai. Jesus, com confiança divina e absoluta certeza, declarou que sua obra na cruz estava finalizada. Ele pediu ao Pai para que refletisse a mesma glória que o Pai possuía. Contudo, essa oração de Jesus não se tratava de independência, mas sim de uma profunda e contínua dependência em Deus Pai. Enquanto muitos indivíduos podem buscar elogios e atenção para si mesmos, o pedido de glorificação de Jesus é diferente, pois reflete uma relação de total dependência e união com o Pai. Através dessa oração transcendental, aprendemos a verdadeira essência da conexão com o divino, revelando quem somos em nossa busca por sua graça genuína. Enquanto a independência afasta, a dependência amorosa nos aproxima da essência divina que habita em todos nós antes do tempo ter forma. Jesus tinha plena consciência de sua pré-existência e de sua natureza divina. Ele sabia que em uma eternidade passada, Deus o Pai e Deus o Filho partilhavam a mais sublime glória. É impossível ignorar.
Jesus, sendo homem, encontrava-se em perfeita comunhão com o Pai Celestial. Isaías, em seu capítulo 42, versículo 8, proclamou com autoridade que a glória de Javé é compartilhada com nenhum outro. Ao refletir sobre esta verdade, podemos compreender que se Deus Pai e Deus Filho compartilham essa mesma glória, ambos são senhores do mais alto poder. Enquanto emergimos na riqueza das Escrituras, percebemos a petição suprema de Jesus ao retornar à glória que havia deixado para cumprir sua missão divina. Missão é essa que nos revela sua pré-existência e igualdade com o Pai, confirmando a verdade de que eu e o Pai somos um, como expresso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Ao longo das páginas sagradas do Evangelho de João, encontramos destaque à glória de Jesus em toda a sua plenitude. Cada oração de Jesus é permeada pela magnificência divina que ele próprio possuía. Os eventos que culminaram na crucificação tiveram início na traição, mas o momento em que o Filho do Homem é glorificado refere-se à sua nobre missão neste mundo. Jesus veio para oferecer-se como expiação substitutiva por nossos pecados, morrendo e ressuscitando dos mortos nesse grandioso propósito. Portanto, o Filho glorifica o Pai quando o Pai glorifica o Filho. Essa mútua exaltação ressalta a grandeza de Deus e é uma lembrança para todos os cristãos de que nossa própria existência é dedicada à glória de Deus. Em cada pensamento, palavra e ação, somos convocados a proclamar e testemunhar a majestade de Deus, refletindo sua esplêndida luz por onde quer que caminhemos. No capítulo 17 do livro de João, encontramos um poderoso momento em que Jesus não apenas intercede por si mesmo, mas também ora por todos nós. Ele se dirige a Deus, o Pai, com um desejo profundo. Pai, desejo que aqueles que me destes estejam comigo para onde eu for, para que vejam a glória que me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Essa oração de Jesus é uma manifestação do seu imenso amor por nós. Ele nos oferece um exemplo maravilhoso de como devemos conduzir nossas vidas espirituais. Tudo o que somos e nos tornamos em nosso caminhar com Ele é resultado desse Salvador compassivo que se entregou por nós. Ele intercedeu em nossas orações para que pudéssemos estar unidos a Ele e nos presenteou com um padrão sublime para seguirmos em nossas próprias jornadas de fé. No livro do Apocalipse, escrito por João, somos apresentados a uma visão gloriosa de Jesus em toda a sua majestade. João descreve com admiração uma figura poderosa, completamente distinta de qualquer homem comum. Ele relata: Eu me virei para ver quem estava falando comigo, e ao me virar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros enxerguei alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava até seus pés e com uma faixa dourada ao redor do peito. A voz que João ouviu era tão magnífica e distinta quanto o som de uma trombeta. Era a voz do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, aquele que está no princípio e no fim de tudo. Nesse momento, fica claro que Jesus se identifica com esses nomes, e ele se revela como o Senhor da fé, o Deus de Israel e o próprio Deus encarnado. Ao testemunhar essa grandiosa visão de Jesus, João não pode deixar de refletir sobre todo o tempo que passou com ele durante seu ministério na terra. Agora, ao contemplar a glória divina, João tem a oportunidade de se encontrar face a face com o Salvador a quem amou e seguiu fielmente ao longo dos anos. Esses dois momentos, a oração de Jesus por nós em João 17 e a gloriosa visão no livro do Apocalipse, revelam o amor incondicional de nosso Salvador e a majestade do Filho de Deus, que é digno de toda a honra e adoração. Neles encontramos inspiração para fortalecer nossa fé e seguir os passos daquele que nos amou desde o princípio dos tempos. Que possamos, como João, nos maravilhar com a glória de Jesus e viver em comunhão com Ele em nossas jornadas espirituais. O manto e o cinto evocam imagens majestosas do sumo sacerdote da Bíblia, sugerindo que Jesus também é o sumo sacerdote para o seu povo. Outra referência em Apocalipse é encontrada no capítulo 15, versículo 6, onde eles são descritos como dourados, similares às vestes sacerdotais dos anjos no templo celestial. Assim, Jesus é retratado não apenas como rei, mas também como um sacerdote, uma combinação de imagens conhecida pelo povo judeu desde o período macabeu.
Na visão de João, ele descreve Jesus com cabelos brancos e olhos flamejantes, capítulo 10, versículo 6. O corpo de Jesus é descrito com um brilho dourado. Todas essas características enfatizam a imensa grandeza de Jesus. A descrição de Jesus com olhos flamejantes pode sugerir paixão, mas também reflete o olhar sobrenatural divino, como visto em Ezequiel, capítulo 1, versículo 27, descrevendo a glória de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, Jesus é representado segurando 7 estrelas em sua mão direita, com uma espada afiada saindo de sua boca, simbolizando o julgamento. Seu rosto reflete majestade e a glória Shequina, brilhando como o sol ao presenciar essa visão. João caiu sobre os pés de Jesus, percebendo a divindade absoluta dele como Filho de Deus. Mesmo após ter morrido, Jesus agora vive para sempre, possuindo as chaves do controle absoluto sobre a morte e o reino dos mortos. O Hades. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, uma profecia preditiva sobre eventos futuros que Deus deu para mostrar para os seus servos e compartilhar com a humanidade. Ao invés de ver Cristo apenas como um personagem histórico distante, devemos entender que ele é uma realidade viva e brilhante, um presente contínuo em nossas vidas. Portanto, a visão de Jesus em sua glória celestial, apresentada por João, é uma poderosa revelação de sua majestade e poder divino. O sumo sacerdote e o rei que vive para sempre e possui controle absoluto sobre todas as coisas. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário e compartilhe conosco suas reflexões. Estamos ansiosos para saber qual é a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores sobre a grandiosidade do amor e poder divinos. Que a paz e a graça do Senhor estejam sempre com você.